Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva acabará de parar sobre a cidade. As calçadas ainda brilhavam, como se a noite tivesse decidido guardar um reflexo de luz só para si. Amélia Johnson dirigia calmamente ao volante de um sedã preto com vidros levemente escurecidos. Suas mãos estavam posicionadas com segurança no volante. Seu rosto calmo, porém cansado, trazia as marcas de um dia interminável. Para todos os outros, Amélia era apenas uma mulher discreta que trabalhava em um escritório do governo. Mas por trás dessa fachada tranquila, escondido ali estava um dos oficiais mais respeitados e temidos da CIA. Capitão, estrategista, analista, chefe de operações especiais. Ainda em missão. Ainda infiltrado. O seu papel exigia 3 coisas: silêncio, alegre e disciplina absoluta. E acima de tudo, nunca revele quem ela é. Até mesmo para seus vizinhos. Até mesmo para alguns membros de sua família. Esta noite, porém, ela não estava mais pensando em trabalho. Ela estava pensando em algo muito mais simples. Vá para casa, dê um beijo na filha dela, Maya, jantem juntas tarde da noite e finalmente durmam. Ela suspirou. Mais um dia concluído, ela murmurou. Ela virou numa rua tranquila e pouco iluminada. Foi então que uma luz azulada intermitente iluminou repentinamente a traseira do seu carro. Em seguida, uma sirene breve e imponente. Uau! Amélia ergueu ligeiramente as sobrancelhas. O que é? Ela verificou discretamente o painel de instrumentos. Marca de seleção velocidade normal. Marca de seleção cinto incluso. Marca de seleção não fure o sinal vermelho. Marca de seleção sinais de mudança de direção utilizados. Nada, nenhuma violação. No entanto, ela estacionou calmamente na beira da estrada. A porta da viatura policial bateu violentamente. Um jovem policial, nervoso e com um olhar cheio de orgulho, já avançava em ritmo acelerado. Agente Bradley Collins. Ele só conseguia ver uma coisa. Seta preta para a direita, uma mulher negra, sozinha, dirigindo um carro elegante. E como muitos antes dele, ele já havia julgado. Seus olhos não buscavam a verdade. Eles estavam procurando um pretexto. Uma forma de impor a própria autoridade. Ele colocou a mão na arma, desnecessariamente, e depois bateu com força no vidro. Saia do veículo. Imediatamente. A voz de Amélia permaneceu suave. Senhor policial, está tudo bem. Posso perguntar o motivo da interrupção? Mas ele não estava ouvindo. Para ele, aquilo já não era mais uma questão de controle. Foi uma luta pelo poder. Em sua mente. Se ela resistir, eu ganho. Se ela obedecer, eu também ganho. O que ele não sabia, porém, é porque tentaram humilhar essa mulher. Ele acabará de entrar em um mundo que não compreendia de forma alguma. Um mundo onde cada gesto é registrado. Cada caso de abuso relatado. Toda mentira destrói. E onde estava a mulher que ele estava prestes a tratar como suspeita? Na realidade, ela era uma das pessoas mais poderosas que ele jamais conheceria em toda a sua carreira. A noite silenciosa observava. Como se ela soubesse que um evento importante estava prestes a acontecer. O destino acabará de apertar o botão de pausa. E tudo estava prestes a mudar. O punho do policial atingiu a janela novamente. Eu disse, saia do veículo. Amélia respirou fundo. Não entrar em pânico. Sem movimentos bruscos. Ela baixou o vidro. Senhor policial, estou cooperando. Mas gostaria de saber o motivo dessa abordagem. Bradley esboçou um sorriso desdenhoso. Eu sou a autoridade no assunto. Você não precisa saber. Ele inclinou-se para a frente observando o interior do veículo. Painel impecável, sem malas suspeitas, sem cheiro de álcool. Nada. Mas ele continuou. Documentos. Autorização. E pronto, pode ir embora. Amélia abriu a bolsa lentamente, seus movimentos visíveis. Ela conhecia as regras. Qualquer gesto mal interpretado poderia se tornar perigoso. Ela entregou sua carteira de habilitação e seus documentos. Bradley lançou um olhar rápido e depois franziu a testa. Você mora neste bairro? Sim. Desde quando? Senhor policial, não vejo como. Ele a interrompeu abruptamente. Responder. Silêncio. Amélia compreendeu. Não era um cheque. Foi um teste baseado em preconceito. Ela falou calmamente. Durante 8 anos. O policial zombou. E este carro? É seu? Sim. Ele balançou a cabeça em sinal de ceticismo. Onde exatamente você trabalha? Seus olhos brilhavam com uma curiosidade doentia. Não verificar, mas para os eliminar. 2 pessoas pararam na calçada. Um homem sussurrou. Mais uma verificação inútil.
Bradley abriu a porta do carro de repente. Saiam daqui. Mãos no capô. Amélia olhou para ele. Não fiz nada ilegal. Por que você está me tratando como um criminoso? Ele cerrou os dentes. Porque eu decido. Mãos no capô. Ela saiu em silêncio. O metal frio tocou suas palmas. Vergonhoso. Raiva. Mas ela permaneceu de pé. Bradley colocou o rádio no ombro. Central, tem um suspeito que corresponde à descrição de um veículo roubado. Prossiga com a busca. Amélia virou ligeiramente a cabeça. Descrição? Que voo? Ele estava inventando. Senhor policial, solicito formalmente que o senhor explique a base legal para a verificação. Fique quieto. Ele já estava se preparando para tirar as algemas, e então, sua mão roçou o pequeno cartão preto que estava guardado perto da carteira de habilitação. Amélia falou calmamente, quase sussurrando. Antes de prosseguir, aconselho que você entre em contato com seu superior. Bradley caiu na gargalhada. Ah, é mesmo? E por quê? O que você é? O ministro? Ela mergulhou a mão lentamente e colocou o cartão na palma da mão. Ele congelou. O logotipo prateado brilhava à luz do candeeiro. Agência Central de Inteligência. Capitão, acesso confidencial. Seus dedos tremiam. Seus olhos ficaram vidrados. É autêntico? Completamente. E o que você acabou de fazer será examinado. Ela apontou discretamente para a pequena câmera presa em sua gola. Tudo foi gravado. Cada palavra. Cada gesto. A rua pareceu congelar. Pela primeira vez. Já não era ela que estava em perigo. Era ele. Bradley permaneceu imóvel, com o mapa na mão, como se o tempo tivesse parado. Seus olhos desviaram-se do mapa para o rosto de Amélia. Quanto mais ele lia, mais sua arrogância desaparecia. E capitão. CIA, acesso confidencial. Sagorde-se Serra. Ele engoliu a saliva. Eu acho que houve um mal-entendido. Amélia olhou para ele calmamente. Não, senhor policial. O que temos aqui é um abuso. A palavra atingiu como um golpe de martelo. Abuso. Bradley sentiu o suor escorrer pela nuca. Eu só queria verificar, nos disseram. Ninguém te informou nada. Você mentiu no rádio. Ele desviou o olhar. Os transeuntes observavam com os celulares em mãos. A cena tornou-se pública. E perigoso. Não para Amélia, mas para ele. Com as mãos trêmulas, ele agarrou o rádio. Tenente Parker, preciso do senhor na rua Jefferson, imediatamente. A voz do tenente respondeu, secamente. Emitir? Bradley hesitou. Um possível agente federal envolvido. Silêncio. Então, não toque em nada. Estou chegando. Amélia, ainda de pé, guardou o cartão de volta no bolso. Eu não lhe desrespeitei, policial. O senhor poderia simplesmente ter explicado o motivo da abordagem. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Mas, no fundo, outro medo crescia. Relatório disciplinar, investigação interna, suspensão. Tudo porque ele queria provar algo. Poucos minutos depois, outra viatura policial parou. Um homem na casa dos 50 anos saiu rapidamente. Tenente Parker. Ele caminhou diretamente em direção a Amélia. Seus olhos se arregalaram ao ler o que estava em seu distintivo. Capitão Johnson, minhas desculpas. Sua voz era respeitosa, quase preocupada. Ele se virou para Bradley. O que você fez? Bradley balbucia. Eu pensei que ela. Eu só queria. Você algemou um agente federal? Busca ilegal? Mentira via rádio? Cada palavra era como um tapa na cara. Amélia interveio gentilmente. Tenente, não estou tentando humilhar seu agente. Mas ele precisa aprender. Parker assentiu com a cabeça. Ele vai aprender. Então, em tom seco. Collins, retire-se imediatamente. E espere no carro. Bradley acatou o pedido com o rosto pálido. O tenente dirigiu-se a Amélia. Senhora, permita-me apresentar-lhe um pedido formal de desculpas. Esse comportamento não representa o nosso serviço. Ela respondeu calmamente. Esta não é a primeira vez que isso acontece com alguém que se parece comigo. Parker suspirou. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade. Um relatório será redigido. E eu prometo, ele assumirá a responsabilidade por ele. Amélia inclinou a cabeça. Ela nunca quis humilhar ninguém. Simplesmente para relembrar uma verdade simples. O distintivo não dá o direito de pisotear os outros. O tenente fechou delicadamente o caderno e fez um sinal para Amélia esperar um instante. Ele se juntou a Bradley, que estava sentado na viatura com o olhar perdido. O policial olhou fixamente para as próprias mãos como se já não as reconhecesse. Parker abriu a porta do carro. Collins, olhe para mim. Bradley ergueu os olhos lentamente. Tenente, eu cometi um erro. Não,
Você não fez isso. Isso é um erro. Você tomou uma série de decisões ruins. Deliberadamente. As palavras carregavam um peso enorme. Você mentiu no rádio. Você inventou uma suspeita. Você humilhou um cidadão. E você quase prendeu um agente federal sem motivo. Silêncio. Bradley engoliu em seco. Eu queria mostrar que estava no controle da situação. O tenente balançou a cabeça negativamente. O trabalho de um policial não é dominar, trata-se de proteção e de respeito à lei, não de distorcê-la para alimentar o próprio ego. Bradley sentiu o peito apertar. Ele sabia. Ele não tinha desculpa. Parker voltou para Amélia. Capitão Johnson, deseja apresentar uma queixa formal? Ela pensou por alguns segundos. Seu olhar recaiu sobre Bradley, que estava visivelmente arrasado pela vergonha. Então ela respondeu calmamente. Não, eu não quero destruir a carreira dela, mas quero que ela mude. O tenente assentiu com a cabeça. Nesse caso, ele será suspenso temporariamente e reavaliado e inscrito em um programa obrigatório sobre preconceito e ética. Além disso, ficará sob supervisão por um ano. Bradley ouviu tudo. Cada palavra soava como um aviso, mas também como uma segunda chance. Amélia aproximou-se dele. Ele não se atreveu a olhar para ela. Agente Collins. Ele ergueu a cabeça timidamente. Sim, senhora. Esta noite você não apenas me desrespeitou. Você desrespeitou todas as pessoas que deveria proteger. Ele assentiu com a cabeça com os olhos marejados. Sinto muito mesmo. Pedir desculpas não basta. Demonstre arrependimento. Através de suas ações. Através da maneira como você trata cada pessoa, seja ela rica, pobre, negra, branca ou simplesmente diferente de você. Ela colocou delicadamente a mão na porta. O distintivo que você usa não é uma arma. É uma responsabilidade. Então ela deu um passo para trás. O tenente fez uma saudação respeitosa. Obrigado pela sua compostura, capitão. E obrigado por não ter escolhido a vingança. Amélia esboçou um leve sorriso. Justiça não é vingança. Justiça é a verdade. Ela voltou para o carro. O motor ronronava suavemente. A noite retomou seu silêncio. Bradley observou-a afastar-se, sabendo que por pouco não escapara da prisão, mas de algo pior. Viver o resto da vida com a vergonha do que quase se tornou. E talvez, que essa humilhação seria a primeira lição real de sua carreira. A estrada ficou silenciosa novamente. Amélia dirigiu em silêncio, deixando a tensão diminuir gradualmente. As luzes da cidade estavam se apagando, dando lugar a ruas residenciais tranquilas. No entanto, sua mente ainda estava a mil. Não por raiva, por tristeza. Quantas pessoas passam por isso todos os dias, sem distintivo, sem proteção? Ela suspirou. Não como capitão da CIA, mas como mulher, como mãe, como ser humano. A porta abriu-se suavemente. Uma pequena figura correu em direção a ela. Mãe. Maia, com seus cabelos cacheados e um sorriso radiante, se jogou em seus braços. Toda a aspereza da noite se dissipou. Você chegou tarde em casa. Está tudo bem? Amélia sorriu. Sim, meu amor. Está tudo bem. Eles se sentaram à mesa. A sopa que havia sobrado ainda estava esquentando no fogão. Maia falou sobre a escola, a lição de casa e um desenho que havia feito. Então, de repente... Mãe. Por que algumas pessoas às vezes olham para você como se você não pertencesse a este lugar? A pergunta a atingiu em cheio. Amélia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então ele respondeu suavemente. Porque nem sempre enxergam a pessoa. Veem apenas a cor, o carro, a aparência, e julgam. E o que você faz quando isso acontece? Ela sorriu gentilmente. Eu mantenho a cabeça erguida. Preservo minha dignidade. E mostro a eles que estavam errados. Maia assentiu com a cabeça, como se entendesse mais do que qualquer um imaginava. Entretanto, na delegacia de polícia, Bradley estava sentado sozinho, em frente a um formulário disciplinar. Ele leu o bilhete repetidas vezes. Conduta abusiva, falta de justificativa, mentira no rádio. Cada palavra queimava. Mas em meio à vergonha, ele sentiu algo novo. Responsabilidade. Pela primeira vez, ele se perguntou: e se essa mulher não fosse uma agente da CIA? O que eu teria feito? O pensamento o fez sentir frio. Ele entendeu. Não foi ela quem escapou de alguma coisa. Foi ele quem acabou de evitar o pior. Mais tarde, em seu escritório, Amélia colocou a minicâmera sobre a mesa. Ela conectou o dispositivo. As imagens apareceram. Tudo estava claro. Tudo estava claro. Ela começou a redigir uma mensagem segura para um departamento de monitoramento interno. Então ela parou. Leia uma última vez. E ele escreveu.
Agente Collins, treinamento obrigatório, acompanhamento recomendado. Sugeriu-se uma sanção disciplinar, mas sem antecedentes criminais. Observação pessoal, potencial para mudança. Ela concordou, não para proteger o policial, mas para proteger aquilo em que ela acreditava profundamente. A justiça corrige, não destrói quando não é necessário. Mais tarde, observando sua filha dormir, Amélia pensou: o verdadeiro poder não está no distintivo. Está na forma como tratamos os outros. E em algum lugar, numa delegacia de polícia silenciosa, um policial finalmente compreendeu essa mesma verdade. A noite caiu. Calma, mas diferente. Porque duas vidas acabavam de mudar. Não através da violência, mas com dignidade.